Olá, estamos começando mais uma aula do curso para a formação de pregadores. Você escolheu ser um pregador da Palavra de Deus, mas antes de poder expô-la, anunciá-la, você precisa entendê-la. Existe uma ciência chamada hermenêutica. Ela fornece as regras para a correta interpretação de um texto. Algumas pessoas imaginam que a hermenêutica só funciona para a Bíblia Sagrada, mas não é verdade. A hermenêutica fornece regras para interpretar qualquer texto. Se você está sentado numa classe ou mesmo na sua sala, na sua casa, escrevendo alguma coisa, um caderno, por exemplo, e ali você tem um documento. Para interpretar bem aquele texto e entendê-lo, é preciso aplicar as regras corretas. Qualquer livro já escrito pelo ser humano, inclusive livros antigos, um livro, por exemplo, de Homero, um livro de um historiador qualquer, de um cientista, também precisa, para ser entendido, que se respeite as regras. Existe uma hermenêutica bíblica. Praticamente as regras são as mesmas regras para interpretar qualquer outro livro do mundo. Você pode dizer, mas a Bíblia é um livro especial, é de Deus? Sim, ela é um livro especial. Mas a Bíblia tem dupla autoria. É um livro divino humano. Nós cremos que o conteúdo da Bíblia, a sua mensagem, a sua ideia, vem diretamente de Deus para nós. Mas o que é humano? Humano são as palavras, são os vocabulários, o estilo que os escritores adotaram. E porque ela é um livro também humano, nós temos que seguir essas regras para poder interpretar bem o texto sagrado. Portanto, há uma hermenêutica bíblica que, em grande parte, segue as mesmas regras para interpretar outros livros, mas também tem alguma coisinha a mais, porque a Bíblia é um livro divino e tem um aspecto bastante espiritual. Há livros inteiros sobre esses temas, mas vamos aqui nessa aula resumir as principais regras de interpretação. A primeira regra que vamos considerar é esta aqui. Diz assim: considere a Bíblia como ensinando apenas uma teologia. A Bíblia ensina muitas doutrinas, tem muitos assuntos, mas quando ela se refere a um assunto, ela não tem 2 ou 3 ou 4 opções para você escolher qual que você quer. Sempre que ensina um certo assunto, ela tem uma única mensagem. Acontece, e quem lê a Bíblia sabe disso, que frequentemente encontramos certos textos que parecem ser contraditórios. O que fazer nesses casos? Lembre desta regra. A Bíblia ensina somente uma teologia. Verifiquemos agora um exemplo. Aqui nós temos Romanos capítulo 3. O apóstolo Paulo, nessa parte de Romanos, está argumentando a respeito de um dos principais temas da Bíblia, que é a justificação do pecador. Como isto acontece? E na conclusão do seu argumento, ele escreveu justamente o que nós encontramos aqui. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Uma outra versão diz assim: o homem é justificado pela fé sem as obras. Agora observe que um outro apóstolo, também inspirado por Deus, escrevendo um outro documento, também tratou do mesmo assunto. Mas veja as palavras que ele usa ao concluir o seu argumento. Esse apóstolo é Tiago. E aqui em Tiago 2, verso 24, ele diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Você consegue encontrar 2 textos que parecem mais antagônicos do que esses? O primeiro, Paulo diz: justificação é unicamente pela fé, as obras não entram. E o segundo diz: justificação é pelas obras e não apenas pela fé. E agora? Quem está com a razão? Lembre da primeira regra. A Bíblia ensina somente uma teologia. Como aqui o assunto é justificação, ela não pode ter 2 ideias sobre o assunto, tem que ter só uma. E agora? Como é que podemos harmonizar esse assunto aqui? Nesse exemplo, a resposta está na palavra fé. A palavra fé, como várias outras palavras da Bíblia, possui alguns significados. Depende do contexto onde ela está inserida.
Nesse caso aqui, para o apóstolo Paulo, fé é o que geralmente é para nós cristãos. É a completa confiança em Deus. Então Paulo diz, quem confia completamente em Deus para a sua salvação, está bem. Isso é suficiente. Porque essa confiança depois vai produzir várias coisas importantes, inclusive a obediência, as boas obras. Mas só a fé é suficiente. Agora, quando Tiago falou e escreveu para um outro grupo de pessoas num outro lugar, fé não era confiança em Deus. Fé era apenas uma concordância mental. A pessoa leu, a pessoa ouviu o evangelho, ela concordou intelectualmente com aquilo ali, mas não quer dizer que ela aceitou, apenas concordou, e ela continua a sua mesma vida de sempre. E Tiago diz assim para esse tipo de gente, veja, essa fé de vocês não é suficiente, porque vocês não mudaram nada, a vida de vocês demonstra que não mudaram. Uma pessoa que realmente é convertida, ela tem obras correspondentes. Então essa é a resposta. Na verdade, se você ler tudo que Paulo escreveu sobre fé e obras, e tudo que Tiago escreveu também sobre o mesmo assunto, vai verificar que eles têm realmente o mesmo pensamento sobre essa importante doutrina da palavra de Deus. E eu dou uma dica para você aqui. Toda vez que você ler na Bíblia e encontrar alguma contradição, como nesse caso aqui, lembre desta regrinha e pense assim, falta para mim alguma informação. Por isso é que para mim parece que está contraditório. Se eu tivesse essa informação, eu iria entender esse tema. A segunda regra é deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Esta regra é muito importante, especialmente quando estamos tentando entender um texto profético, onde há muita simbologia na forma de animais, de pessoas, de coisas, de números. Quando nós lemos estas coisas, não podemos ficar imaginando o que será que isso significa. Nós temos que ir para a Bíblia e tentar encontrar a resposta nas suas páginas. Vejamos um exemplo. Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler aqui essa profecia, que é também altamente simbólica. Observe o que o texto diz. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho, quando nascesse. Esta profecia, de fato, continua até o final do capítulo. Profecia muito importante sobre o povo de Deus e o conflito entre o bem e o mal. Nós encontramos aqui alguns elementos principais, sem entrar muito em detalhes, mas o que é principal aqui? Aparecem algumas figuras simbólicas. Por exemplo, nós temos ali uma mulher. Quem é esta mulher? Na Bíblia Sagrada, muitas vezes, podemos dizer dezenas de vezes, aparece a mulher representando o povo de Deus. Isso é verdade no Antigo Testamento e é verdade no Novo Testamento. Muitos textos falam sobre isso. Por exemplo, Isaías 54, verso 5, temos Efésios 5, 23 e 24 e outros mais. Portanto, a mulher que está ali, que é uma mulher pura, iluminada, ela representa a igreja, o povo de Deus. Mas há mais figuras nessa profecia. Aparece também ali um dragão. A mulher está grávida, está pronta para dar à luz, está chegando a sua hora, o seu momento especial. E quando João contempla no grande telão do céu esta visão, aparece diante da mulher um dragão vermelho. E esse dragão é muito grande. Esse dragão está ali com a intenção. Assim que a mulher der à luz o seu bebê, ele quer devorar o bebê. Quem é esse dragão?
Nesse caso, o próprio capítulo 12, onde está a profecia, no verso 9, vai dizer claramente que esse dragão representa Satanás. Na sequência, nós temos aqui um outro elemento que são estrelas. Diz que o dragão, com a sua cauda, ele arrastou para a terra a terça parte das estrelas. Num outro texto, no mesmo Apocalipse, capítulo 1, verso 20, diz que as estrelas representam os anjos. E temos ainda mais um elemento muito importante desse relato, que é o filho que nasceu da mulher. Se você tomar as informações que estão ali sobre o filho, vai verificar que esse filho só pode ser Jesus. Quem é que você conhece que nasceu da igreja, do povo de Deus, e um dia voltou para o céu? Bem, tem poucas pessoas, não é verdade? Você vai ter quem? Lembra? Você vai ter Jesus, você vai ter Enoque e você vai ter Elias. Mas diz sobre o filho que um dia vai reger as nações com cetro de ferro. É interessante esse detalhe. Por que essa informação na Bíblia? Está aí em outros lugares também. Porque no mundo oriental, em que a Bíblia foi escrita, onde viveu o povo de Deus no passado, naqueles países que havia ali, frequentemente no dia da coroação de um novo rei, eles faziam o seguinte: o rei recebia o seu manto, recebia a coroa, e como parte da cerimônia colocavam diante dele vários potes, vários jarros de barro, de cerâmica, de vários modelos, de vários tamanhos, e nesses potes eles escreviam o nome dos inimigos do reino. E aquele rei, agora recém-empossado, tomava um cetro de ferro e ele se levantava e quebrava todos aqueles potes, indicando que ele seria vitorioso sobre seus inimigos. E essa ilustração é usada para Jesus em algumas passagens da Bíblia, e aqui também. Então, se você tomar toda a informação que a Bíblia traz sobre este menino aqui, só pode ser Jesus, o Filho de Deus. Veja, temos aqui 4 elementos principais. E o que nós fizemos? Deixamos que a Bíblia explique a própria Bíblia. E quando temos essa compreensão, nós então acertamos em nosso estudo da Palavra de Deus. A terceira regra: interprete através do conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados. E eu vou dar aqui um exemplo para você. Lucas 16, versos 19 e 31. A famosa parábola do rico e do Lázaro. Se você olhar em qualquer livro de qualquer denominação cristã que defende a ideia da imortalidade da alma, vai verificar que praticamente o texto mais usado é este aqui, a parábola do rico e do Lázaro. Agora, é interessante uma coisa: nós nunca devemos formar uma doutrina baseada em uma parábola. Por quê? Porque a parábola já é uma ilustração para explicar alguma coisa. Geralmente a parábola tem uma ideia principal, quer dizer, uma lição. E essa parábola aqui, qual é a lição dela? Uma grande parte de estudiosos imagina que a lição dela é falar sobre o que acontece a alguém quando ele morre. Mas na verdade essa não é a intenção da parábola nem de Cristo quando a contou. O que Cristo quer ensinar com essa parábola? Uma coisa. Nos dias de Jesus, havia uma filosofia, um pensamento, que era o mesmo que havia também na comunidade de Jó, quando ele passou pela perda da família toda e de suas posses, e que é a mesma que há entre algumas pessoas e cristãos de hoje. A ideia é a seguinte: se uma pessoa está com bastante saúde, tem uma família bonita, unida, feliz, os negócios vão muito bem, tem muita prosperidade, isso é sinal de que essa pessoa está assim, ó, juntinho de Deus e sendo ricamente abençoada por Ele. Ao contrário, se uma pessoa está doente, e se ela está em meio à adversidade, em meio à pobreza, à dificuldade, e as coisas só pioram para ela, é um azarado, diríamos, isto significa que ela está longe de Deus e que é muito pecadora. E quanto maior a desgraça que essa pessoa tenha, maior é o seu pecado. Essa é a ideia que havia. E quando Cristo contou essa parábola, ele a contou para mostrar que essa ideia não é verdadeira. Você lembra dessa história?
Ali há dois personagens. Tem um homem rico e um homem pobre. Nem pobre, é miserável na verdade. O rico é muito rico. Ele mora num palácio, cada refeição é um banquete, não lhe falta nada, tudo vai bem, tem uma família unida, ele parece ser muito feliz. E temos agora ali um miserável. Ele não tem família, ele não tem onde morar, ele mora encostado no portão do rico, não tem o que comer, come das migalhas que sobram na mesa do rico. Ele está cheio de feridas pelo seu corpo, ele está doente. E os cães da rua vêm para junto dele e ficam lambendo as suas feridas o tempo todo. Você imagina alguém mais miserável? Se a ideia dos judeus fosse verdadeira, esse rico, quando ele morresse, ia para onde? Ele ia para o céu. E esse pobre, quando morresse, ia para onde? Ia lá para o inferno. Mas na história que ele contou, deu exatamente o contrário. O rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. E tem mais ainda. A palavra diz que ele estava encostado no seio, no peito de Abraão. Na mentalidade de um judeu, o homem mais importante que vai estar no céu é Abraão. E agora esse que aqui na terra era tão miserável, esse pobre, ele está no céu junto do primeiro lugar, junto de Abraão. Você percebe? Então a intenção dessa parábola é falar sobre a morte. Cristo contou uma história que circulava naquela época, naquela região. E se sabe hoje que havia várias histórias assim. Tomou essa história conhecida e então a contou outra vez, para ilustrar este assunto que eu mencionei, não o assunto da morte. A morte entra por acaso. Então observe, se você quer saber o que a Bíblia diz sobre um assunto, você não deve ficar centralizado numa única frase, num único verso. Pegue o todo que a Bíblia diz sobre esse assunto. Nessa questão aqui da morte, por exemplo, considere outros textos. Você tem aqui, por exemplo, uma série de outras passagens da Bíblia que falam sobre o assunto, o que acontece quando alguém morre. E aí você vai verificar e ter uma compreensão correta sobre o que Deus quer ensinar a respeito desse tema também tão importante. Uma próxima regra, regra número 4. Considere sempre o contexto escriturístico da passagem. É aquilo que está à volta da passagem. Você escolheu um texto para estudar, para pregar. Esse texto pode ter um verso, pode ter vários versos, um capítulo, isso não importa. Você tem que verificar o que está ali à volta, o que está depois e especialmente o que está antes, para poder compreender bem essa passagem da Bíblia. Observe aqui um exemplo que eu vou dar. Se você tomar esse texto sozinho, Marcos 7,19, e assim considerou ele puros todos os alimentos, esse ele aqui é Jesus, qual é a compreensão sua sobre o assunto? É que você pode comer e beber qualquer coisa, não é verdade? Mas você pegou aí a frase sozinha, você não viu o que vinha antes, isso faz parte de um relato. Veja, está no verso 19, mas começou muitos versos antes lá. Tem toda uma historinha ali. Qual era o problema? Os judeus tinham várias regras cerimoniais de procedimento diário. E uma das regras era assim: quando iam para uma refeição, eles sempre lavavam as mãos algumas vezes antes do seu alimento. Acontece que lavar as mãos é uma coisa higiênica e muito boa, a gente sabe disso. Mas na cabeça de um fariseu, comer sem lavar as mãos era um pecado grave. Mas essa é uma regra que eles inventaram, não é um mandamento de Deus. Mas eles consideravam esta regra tão importante como se fosse um mandamento. E quando, nesse episódio aqui, os discípulos foram para uma reunião, onde havia várias pessoas, inclusive fariseus, e eles chegaram e já foram se alimentando, não lavaram as mãos, eles foram acusados. E então Cristo está dialogando com eles, dizendo que o que contamina o homem é o que está dentro do homem, o seu orgulho, a sua inveja, a cobiça, a vaidade, adultério, uma porção de coisas que saem de dentro do coração da pessoa. Agora, se você ler o texto paralelo, Mateus conta a mesma história e apresenta aqui a lição também, vai perceber que o assunto tem unicamente a ver com lavar as mãos. Cristo ensinou o quê? Que comer sem lavar as mãos não é pecado. Essa é a ideia do texto, unicamente, não tem outro significado. Então veja como é importante a gente
estudar o contexto também para entender uma passagem bíblica. Quinta regra, o contexto histórico. Algumas vezes, para entendermos certas passagens da Bíblia, precisamos saber da história envolvida. Essa história pode estar em poucos versos imediatamente antes da passagem considerada. Outras vezes pode estar vários capítulos antes. E há casos em que ela está em outros livros da Bíblia, como é o caso dos livros proféticos. Um profeta costuma, quando menciona a sua profecia, dar a data em que ele teve essa visão, a revelação e escreveu. Essa data não é dada como nós damos hoje, dizendo dia, mês e ano. Geralmente fazem referência ao rei que estava atuando na época em que tiveram a profecia. Por exemplo, no 4º ano do rei Joaquim. Bem, nesses casos, você deve ir para aqueles livros históricos da Bíblia, Reis e Crônicas, e ler o que aconteceu no reinado destes reis, especificamente do rei Joaquim, no exemplo que eu dei. Você vê aquele reinado dele, percebe as condições sociais, políticas, inclusive política internacional, condições religiosas, enfim. Isso tudo ajuda a compreender depois o texto do profeta que escreveu naqueles dias. Veja o exemplo que eu vou dar aqui, usando o Novo Testamento. 1 Coríntios 7, um capítulo longo, tem um assunto ali do casamento. E nesse capítulo tem uma informação que só aparece nesse capítulo e em mais nenhum lugar da Bíblia. Ali nós percebemos o seguinte, Paulo está dizendo, olha, casar não é pecado, mas não casar, quer dizer, ficar solteiro, é melhor do que casar. Isso é estranho, porque em toda a Bíblia, inclusive nas outras cartas de Paulo, sempre casar é melhor do que ficar sozinho, do que ficar solteiro. Embora algumas pessoas tenham o dom de Deus para ficar solteiras. Mas por que nesse lugar é dito isto aí? Que ficar solteiro é melhor do que casar? Veja, o verso 26 desse capítulo é a chave. O que diz o verso 26? Vamos ler? Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Você percebe, Paulo diz que havia uma angustiosa situação presente. Ele não diz qual é, então você não sabe qual é, nem eu sei. Mas ele que escreveu a carta sabia, e os irmãos de Corinto que receberam a carta sabiam qual era o problema. Talvez uma perseguição ou algo assim. Por causa desse problema é que esse conselho tinha valor. Agora, você não pode pegar esta expressão da Bíblia, dizendo que é melhor ficar solteiro que casar, e aplicar para todas as pessoas em todo o mundo, em todas as épocas, porque isso não é verdade. Essa informação era importante para os irmãos de Corinto naquela época, por causa daquele problema que eles tinham. Para eles tinha um valor. Obviamente, esta mensagem terá valor para as pessoas que passaram pela mesma situação. Então isso tem que ser considerado. Levar-se em conta sempre o contexto no qual a passagem está inserida. Nós vimos nesta aula 5 regras importantes para interpretarmos bem a palavra de Deus. Espero que você tenha aproveitado esse assunto. Mas não acabou por aqui. Na próxima aula vamos ver outras regras que vão também ajudar na compreensão do texto sagrado. Até lá!